Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre arquétipos e posicionamento. Meu nome é Raíssa, eu sou assessora de marketing pessoal para mulheres e eu utilizo os arquétipos como ferramenta para ajudar as minhas clientes a se posicionar melhor, não só nas redes sociais, no marketing on, mas também no marketing offline, certo? Bom, vou contar um pouquinho para vocês sobre mim. Eu sou publicitária de formação, fui mãe no último ano da faculdade, engravidei e já trabalhava na minha área de formação, que é publicidade e propaganda, em uma agência de publicidade e propaganda, mas a maternidade me fez empreender. Eu me tornei consultora de beleza em uma empresa de cosméticos, comecei a trabalhar com cosméticos, me desenvolvi nessa empresa, me tornei diretora de vendas, liderei um time de mulheres e essa experiência nessa carreira me ensinou muito sobre vendas, sobre posicionamento de imagem, sobre a importância com que a nossa imagem, a nossa autoimagem impacta nas vendas que a gente faz, no contato com o cliente. E logo em seguida, depois que eu saí dessa empresa, fiz uma transição de carreira ali, voltei a atuar na área de marketing, voltei a atuar em agência de publicidade e propaganda, passei por um período de transição também como maquiadora profissional, então sempre estive aí imersa nesse meio de marketing, de beleza, vendas e principalmente sempre gostei de trabalhar com mulheres. E por que assessoria de marketing pessoal para mulheres? Porque eu escolhi desenvolver e atuar nessa área, desenvolver esse tema. Nós mulheres somos cheias, repletas de atividades, de atributos, né? O nosso dia, o dia de uma mulher, ele passa por muitas e muitas atividades, né? Quando a gente tem uma rotina realmente equilibrada. A gente precisa cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa imagem, né, do nosso cabelo, da nossa unha, da nossa maquiagem. São muitos detalhes. E nós precisamos também fazer o nosso trabalho, ter a nossa vida profissional. Quando a atividade profissional, principalmente das prestadoras de serviço, ela toma um tempo, né, uma carga horária muito extensa na vida da mulher, quando a prestadora de serviço precisa trabalhar 14, 12, 15 horas por dia, gente, nenhum ser humano resiste a isso. Logo essa mulher fica doente, né? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu trabalhava demais, muitas e muitas horas por dia, e eu adoeci na pandemia. Então o acúmulo extenso, né, de muitas atividades ali diárias, com o objetivo de aumentar a renda, de aumentar o valor mensal que eu ganhava, né, aumentar ali as minhas vendas e a produtividade da minha equipe, eu tive, né, um transtorno de ansiedade, desenvolvi depressão por conta de ficar muitas horas trabalhando, muitas horas empenhada em trabalho. Então, aos poucos eu fui equilibrando a minha vida, né? Passei nesses últimos 3 anos encontrando um equilíbrio de atividades no meu dia, onde eu consigo trabalhar, consigo ficar com as minhas filhas, consigo fazer uma atividade física. Tudo isso contribui para a nossa valorização profissional, esse equilíbrio do nosso tempo, né? E o que eu percebo? Que muitas mulheres prestadoras de serviço não têm essa percepção de que elas precisam aumentar o preço que elas cobram para que elas continuem trabalhando uma carga horária de trabalho saudável, né, que seja coerente ali com a rotina dela, 6, 8 horas por dia, não passando disso, e ela consiga aumentar os ganhos dela sem precisar trabalhar mais. Porque a maioria das prestadoras de serviço se vê na seguinte situação: eu preciso ganhar mais, logo eu vou trabalhar mais. Isso é um pensamento equivocado. Quando você quer aumentar a sua renda, o que você deve fazer? Você deve aumentar a sua percepção de valor. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula hoje. Como você aumenta a sua percepção de valor para que você tenha um custo 100, né, um ganho 100 maior. O que é esse negócio de ganho 100?
são quantas horas você gasta para ganhar R$100, certo? Também dá para fazer a conta inversa. Quanto custa a sua hora de trabalho, né? E eu vejo que muitas mulheres não visualizam que elas podem ganhar mais naquele período de tempo que elas já atuam, que elas já trabalham. Então vem comigo que eu vou te contar hoje um pouco de como você constrói um posicionamento para aumentar a sua percepção de valor e com isso aumentar o preço da tua hora. Vamos entender então um pouquinho do que é esse tal desse posicionamento. Quando a gente está tratando de marcas convencionais, no marketing convencional, das marcas, das empresas, ainda não tratando de marketing pessoal, tá? Mas de marcas, com marcas que vocês conhecem aí, Havaianas, Chanel, Renner, Riachuelo, Zara, enfim. A gente está tratando de degraus da escadinha. Então vamos pensar aqui num posicionamento de marca, por exemplo, de cerveja. Quando eu falo para vocês, vamos pensar aí uma cerveja mais barata, né? A gente tem aí Kaiser, talvez uma Bavária da vida, uma Glacial. A gente visualiza automaticamente essas cervejas como inferiores, certo? Pelo preço, né? E pelo ali posicionamento dela de mercado mesmo, onde ela é vendida, o perfil de pessoas que compram, o que as pessoas pensam sobre aquela cerveja. Quando a gente está falando de Skol, de Brahma, enfim, cervejas que são um pouco mais populares, estão numa camadinha um pouco superior a essas que eu falei, Glacial, Bavária, etc. Mas elas são cervejas que têm um valor um pouquinho maior. Depois a gente subir um pouquinho o degrauzinho, a gente tem ali Heineken, Original, né? E outras cervejas com o preço parecido. Se a gente trouxer aí uma Baden-Baden, já sobe mais o degrau. Então, quando essa percepção que a gente tem, quando a gente fala o nome da cerveja e você já consegue posicionar ela na sua cabeça em degraus, essa posição que ocupa nesses degraus, que obviamente está relacionada ao preço, mas não somente ao preço, mas sim uma percepção que as pessoas têm do produto, isso é posicionamento, tá? Então, existe um erro muito grande das mulheres que quando vão colocar o preço nos seus serviços, primeiro ponto, eu tô começando, eu tenho que cobrar mais barato para conseguir cliente. Segundo ponto de erro, fulana de tal cobra tanto, eu vou cobrar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, porque é ela que é. Então, não que isso não seja levado em consideração, o preço do mercado, o preço da concorrência, ele é importante, mas ele não é o único atributo que a gente utiliza para precificar e para posicionar a sua marca no mercado, certo? Então, o posicionamento está muito associado a isso, a percepção que as pessoas vão ter de valor do seu produto, a sua capacidade de transmitir essa percepção para as pessoas. Porque um outro erro muito comum é que a mulher prestadora de serviço tenha uma visão do negócio dela, que as pessoas no mercado e os potenciais clientes dela têm uma outra visão completamente diferente. Para que exista uma clareza, um alinhamento entre o que você quer transmitir e o que o seu cliente recebe, o marketing, ele se utiliza de ferramentas que ajudam a alinhar essa comunicação, para que tenha clareza e aquilo que você emite seja o que o seu cliente recebe. Se não tem esse alinhamento, criam-se ruídos na comunicação. E aí, na sua cabeça, você tem uma percepção de valor sobre o seu serviço e o teu cliente tem outra. Pode ser que você pense que o seu serviço vale muito e o teu cliente não consiga visualizar isso, ou o contrário. O seu cliente está disposto a pagar muito mais e você está cobrando muito menos. Então, aqui na minha assessoria de marketing pessoal, eu utilizo de uma ferramenta chamada Arquétipos, para que haja esse alinhamento, essa clareza na comunicação, tá? E aqui a gente vai tratar de comunicação, gente,
não só comunicação verbal, tá bom? Mas o universo de marca que é desenvolvido baseado no posicionamento arquetípico, ele envolve uma atmosfera visual, uma atmosfera verbal, comportamental, narrativa e sensorial, tá bom? Então, a gente atribui o posicionamento arquetípico nessas 5 atmosferas para que você crie um universo de marca que esteja claro e alinhado com a expectativa do seu cliente e você tenha uma percepção de valor clara, certo? Então, vamos entender então o que é esse tal desses arquétipos, tá? Arquétipos é um conceito que foi desenvolvido por Jung, Carl Jung. Ele era um psiquiatra, tá bom? Que desenvolveu esse conceito, ele é o pai da psicologia analítica e ele foi o primeiro a citar o conceito do inconsciente coletivo, que se dá a partir de uma percepção natural que nós temos e que nós herdamos geneticamente dos nossos antepassados. Então pensa aqui comigo, se o homem das cavernas sai da caverna e ele resolve não julgar a imagem de uma cobra, ele fala, cobrinha, senta aqui, vamos conversar, deixa eu ver quais são as suas intenções, sem julgamento. Gente, nós não tínhamos esse tempo. E aí surgiu-se um julgamento, uma percepção ali do que era aquele ser, para que o homem primitivo conseguisse identificar de forma rápida qual que era a intenção daquela imagem, daquele objeto que estava na frente dele. Ele precisava perceber muito rapidamente se aquilo ali que ele estava enxergando apresentava risco para ele ou não, né? Então, ali nós já fomos, desde os primórdios, desenvolvendo essa percepção sobre determinadas imagens e foi se criando um inconsciente coletivo. Esse julgamento, gente, ele é uma coisa natural. Nós, seres humanos, batemos o olho numa imagem e naturalmente nós já temos uma percepção. Os arquétipos são utilizados justamente como uma ferramenta para ativar essa percepção inconsciente que seu cliente vai ter sobre você, certo? O que de intenção você está transmitindo através da sua imagem? Então, faz uma pausa aí, dá uma olhadinha pensa rapidinho na foto do seu feed, pensa em como está o seu feed hoje, pensa em como você se apresenta no seu trabalho, como você se apresenta nas reuniões de clientes. Não se engane, gente, não se engane. As pessoas vão julgar a sua imagem sim, porque isso é algo natural, é algo instintivo em nós, seres humanos, tá? Nós não temos um controle muito claro disso. E aí os arquétipos, como o Jung, né, desenvolveu ali esse conceito de inconsciente coletivo, e existem vários tipos de arquétipos, tá? Mas aqui hoje eu vou me ater com vocês, vou concentrar aqui os conhecimentos de arquétipos nos arquétipos que o marketing se apropriou, que são os arquétipos de personalidade, tá bom? Não necessariamente são os arquétipos junguianos, tá? O Jung, ele veio trazendo esse conceito do inconsciente coletivo e o marketing se apropriou disso, né? E dentro disso, a gente foi também, ao longo do tempo, com vários teóricos, desenvolvendo inúmeros conceitos de arquétipos. Mas aqui eu vou me ater com vocês aos 12 arquétipos de personalidade, que são eles: inocente, explorador, sábio, criador, governante, prestativo, cara comum, bobo da corte, amante, mago e fora da lei, que pode ser chamado de rebelde também, tá? Vocês vão ver que tem também alguns arquétipos que as pessoas dão 2 nomes. Por exemplo, o governante pode ser chamado de governante ou governador. O fora da lei pode ser chamado de fora da lei ou de rebelde. O bobo, né, pode ser chamado de bobo ou de bobo da corte ou de comediante. E o prestativo também pode ser chamado de curador, tá? Bom, vamos lá então entender o que cada um desses arquétipos representa. Então, vou falar primeiro para vocês aqui do arquétipo do inocente, tá? Depois, gente, eu vou trazer para vocês aulas
com um detalhamento maior de cada arquétipo, tá? Aqui é realmente só uma introdução aos arquétipos para que vocês tenham um primeiro contato, né? E comecem a entender um pouco do conceito e aonde que o arquétipo entra no posicionamento. Como eu disse para vocês, é uma ferramenta, uma das inúmeras formas, né, que a gente tem de posicionar a sua marca no mercado, tá bom? Sua marca pessoal, que aqui a gente está falando de posicionamento de marketing pessoal para mulheres, beleza? Então, claramente, eu vou falar aqui em feminino, porque eu tô falando para as mulheres, tá? Então, a inocente, ela... só mais um detalhe importante. Os arquétipos, você vai ter um arquétipo pessoal, então você vai se identificar com um desses 12 aqui, certo? E você vai ter também um arquétipo profissional, que pode te ajudar a se posicionar de acordo com a necessidade, o desejo e também o estilo ali da sua persona, o arquétipo da sua persona, tá bom? Nós podemos, dentro de uma marca pessoal, desenvolver até 3 arquétipos de marca, tá? Sempre é interessante ter um equilíbrio entre o seu arquétipo pessoal e o seu arquétipo profissional. Porque a ideia do arquétipo ele não é criar um personagem, e sim ajudar a ter ali ferramentas verbais, comportamentais, sensoriais, né, narrativas que estejam alinhadas com o que você quer transmitir, ou seja, a sua marca pessoal, aquilo que você tem como pessoa para entregar de bom para o seu cliente, e também o que o seu cliente, a sua persona deseja, tá bom? Então vamos lá, arquétipo inocente. Manter ou renovar a fé. Isso é o que o inocente ajuda a fazer, tá? Vai tentando visualizar isso aí na sua cabeça. O inocente, gente, ele está muito associado às sensações de felicidade, otimismo, honestidade e simplicidade. O arquétipo do inocente, ele tem uma energia mais feminina, mais delicada. Ele tem um lado luz muito associado com pureza, bondade, simplicidade, otimismo. E o lado sombra do arquétipo do inocente está muito associado ao vitimismo, à infantilidade, baixa autoestima. Ele é muito manipulável, muito influenciável e ele pode ter muito medo de errar, tá? Esse é o arquétipo aí do inocente. O arquétipo do explorador, a exploradora, ela ajuda a manter-se livre, certo? Então, ele está muito associado à sensação de liberdade, independência, autoconhecimento e individualidade. É um arquétipo que tem uma energia também mais feminina e no lado luz desse arquétipo, ou seja, no lado bom dele, ele tem um espírito autônomo, livre, aventureiro. Já no lado sombra, é um arquétipo que pode representar muito egoísmo, pode ser vago demais, inquieto e não consegue muito se inserir, se encaixar no meio. Eu percebo que muitas pessoas se identificam com os arquétipos mais pelo lado sombra do que pelo lado luz. Às vezes a gente tem mais facilidade de enxergar aquilo que a gente tem de negativo na gente do que de positivo. Então o lado sombra, ele ajuda um pouco a identificar o seu arquétipo pessoal. E detalhe, gente, todos nós temos dentro da gente todos os arquétipos, tá? Então você vai se identificar aqui com várias características, mas você vai perceber que tem um que você fala assim, nossa, isso é a minha cara, eu sou desse jeito, tá? Arquétipo sábio, ele ajuda a compreender o mundo. O sábio, ele está muito associado ao sentimento de sabedoria, ele transmite muito conhecimento, muita intelectualidade. É uma energia feminina e ele tem um lado luz bem associado à racionalidade, à inteligência, objetividade. São pessoas mais racionais, certo? Já o lado sombra do sábio, eu até falei no meu Instagram essa semana a respeito disso, nos meus stories, vou deixar salvo nos destaques. Lá eu falo o seguinte, que o lado sombra
do arquétipo do sábio é o eterno estudante, é aquela pessoa que vai sempre estudar, estudar, estudar e não consegue muito colocar em prática as coisas, ele tem um pouco mais de dificuldade na ação. São pessoas mais burocratas, metódicas, um eterno estudante, é profundo demais muitas vezes, às vezes tem uma linguagem muito técnica, traz um pouco de introspecção. Não necessariamente uma pessoa com esse arquétipo tem todos esses atributos negativos, mas é muito fácil a gente identificar o nosso arquétipo pessoal pela sombra. Então, o arquétipo do criador, ele ajuda a criar algo novo, tá? Ele está muito associado à criatividade, inovação, liberdade de expressão. Ele tem uma energia Yin, que é uma energia mais feminina, e ele ajuda a transmitir criatividade, autenticidade, inovação. No lado sombra, esse arquétipo pode ser muito rigoroso, muito exigente, muito perfeccionista. Então, aquela pessoa que pode ser detalhista demais, sabe? E pode, infelizmente, às vezes ter um ar de superioridade, se sentir superior, porque a criação, criar algo novo, está muito associado ao nosso ego, à nossa soberba, tá? O governante, ele ajuda a exercer controle. Ele também é um arquétipo que, em desequilíbrio, pode desenvolver um pouco mais, transmitir um pouco mais de soberba, tá? Então, é um arquétipo que você tem que tomar ali muito cuidado, mas ele pode ajudar, sim, num posicionamento muito bom de alto valor. O arquétipo do governante, ele tem uma sensação, ele passa a sensação de status, poder, riqueza, sofisticação, luxo, controle e segurança. O governante, ele tem essa autoestima, autodisciplina, liderança, organização bem claro no seu lado luz, e no seu lado sombra, ele pode transmitir ostentação, autoritarismo, soberba, superioridade. Já o arquétipo do prestativo, o próprio nome já diz, né? Vocês vão ver que os nomes têm muito a ver, o nome ele ajuda muito nessa percepção. Então, o prestativo, como o próprio nome diz, ele nos ajuda a ajudar os outros, né? Então, a pessoa prestativa é aquela pessoa que está sempre à disposição, sempre ali ajudando. A gente vê muito prestativo em marcas muito associadas a como fala, caridade, sabe? Filantropia, esse tipo de atividade. Ele transmite a sensação de solidariedade, proteção, cuidado e acolhimento. É um arquétipo que, no lado sombra, pode apresentar um pouco de hipocrisia, dependendo do desequilíbrio que ele está ali. A pessoa que se posiciona como prestativo pode, às vezes, ajudar aos outros e não acabar tendo resultado ali de venda mesmo, sabe? Então, por exemplo, no posicionamento no Instagram mesmo, é o tipo de arquétipo que a gente pode transitar por ele, mas ficar nele o tempo todo, dependendo do seu negócio, tá? Dependendo do seu posicionamento, às vezes não seja tão interessante. Tudo vai depender da tua marca pessoal, da tua persona, né? Do estilo do teu negócio, da sua marca pessoal. Então, você precisa realmente ter esse conhecimento de elaboração de marca pessoal para depois escolher o posicionamento arquetípico adequado para você. O objetivo desse vídeo foi trazer clareza para vocês a respeito de posicionamento e onde os arquétipos entram nessa história. No próximo vídeo, eu vou completar para vocês a sequência de arquétipos. Então, falei aqui sobre 6 arquétipos. Eu trouxe para vocês nesse primeiro vídeo os arquétipos do inocente, explorador, sábio, criador, governante e prestativo. E no próximo vídeo, vou falar sobre o cara comum, bobo da corte, amante, mago, herói e rebelde. Vou explicar para vocês que eles se dividem em 4 grupos e vou explicar por que existe cada um desses grupos. Fica mais fácil de ter uma percepção correta a respeito deles. Vou explicar para vocês um pouco mais sobre a simbólica, os símbolos que estão envolvidos e que são aplicados nas atmosferas do universo de marca, que são atmosferas verbal, visual, sensorial, comportamental e narrativa.
Cada uma dessas atmosferas a gente pode utilizar símbolos, códigos, arquetípicos para ativar os arquétipos e comunicar com o inconsciente coletivo do seu cliente. Vou explicar mais sobre isso na próxima aula, sobre essas atmosferas e também sobre esses 6 arquétipos que ficaram faltando. Eu te encontro então aqui na semana que vem na próxima aula. Deixe seu comentário, deixe seu like, já se inscreve no canal, isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo foi relevante para você. E vou deixar também aqui as minhas redes sociais para que você possa acompanhar meu trabalho também pelo Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.